Olá, gente. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar. Tô gravando, né? E o primeiro tema que eu gostaria de comentar nessa página, nesse canal, é aquilo que, para mim, para minha experiência de vida, é algo que todo dia eu venho aprendendo um pouco mais. Bom, eu quero deixar claro logo que essa página, esse trabalho, ele não visa converter ninguém ou fazer qualquer tipo de adepto para as minhas ideias, para os meus comentários, para minha interpretação. Esse canal, essa página, tem como objetivo, refletir, meditar, temas sobre a vida humana. E eu posso dizer que eu não tenho religião no sentido do conceito do mundo, com um rótulo, com um nome. Mas eu conheci um pouco de todas elas. Pelo menos daquelas que estão presentes aqui no Brasil. Principalmente dessas que eu pude adentrar nos seus templos e comungar com alguns deles de seus ritos, de sua ritualística. Bom, o tema que eu escolhi para esse primeiro vídeo é algo que para mim foi um grande desafio. Porque dos 13 até os 20 anos de idade, na transição dos 20 para os 21 anos de idade, eu passei pelos problemas do jovem, que tem os pensamentos muito distantes do sentido verdadeiro da juventude, do que é a juventude, de como ela deve ser vivida, da oportunidade que a alma tem durante a juventude. Bom, eu não vou me prender nesse detalhe, que vai ficar para um próximo vídeo. Mas eu quero destacar nesse vídeo o tema pensamento. Eu posso adiantar algumas informações que eu vou dividir em vários outros vídeos. Eu, na minha infância, na minha juventude, eu conheci o catolicismo, depois eu conheci o espiritismo, depois eu conheci um pouco a Umbanda, eu também conheci a igreja evangélica, mas eu entendi que Deus está presente em cada ser humano. Deus está presente em a natureza. Deus está presente na terra, no ar, na água. Deus está presente em tudo aquilo que o ser humano não pode reproduzir. E essa é a informação patente de que o acaso não pode ter uma inteligência tão muito bem construída. A harmonia do universo, da natureza, no seu processo evolutivo, ela é ditada, ela é dirigida, ela é constituída por algo que a ciência, a grande maioria dela, dos seus representantes da ciência do mundo,
mas eu não vou ser, vamos dizer assim, fechar a informação, porque já existem pessoas da área da ciência que já têm uma mente com um horizonte um pouco maior no seu alcance. E já anuncia que existe uma causa inteligente para tudo isso. A natureza, o ser humano, o universo. Mas eu não vou adentrar nesse tema. Vai ser tema para os outros capítulos. Mas o que é o pensamento? Bom, eu vou só iniciar uma pequena introdução. Eu sei que nós somos seres espirituais, que temos um passado. Nós que estamos na vida terrestre, como seres humanos, somos espíritos encarnados, vinculados a um veículo físico, a matéria. E nós teremos uma continuidade fora da matéria, como espíritos livres. Essa é a primeira informação que eu aprendi. E eu não só aprendi, como eu sei. Porque o tema que eu gostaria de comentar nesse primeiro vídeo é um tema que foi para mim, na minha juventude, causa de grandes desequilíbrios. O pensamento que eu nutria, que eu vivia, ele era a minha, vamos dizer assim, lembrança de tendências, de inclinações e de uma vida que eu levei em outras encarnações, em outras vidas. A alma sou eu. O espírito era o mesmo, numa nova vida material. E todos nós que estamos na matéria, podemos dizer com certeza, tivemos mais uma bênção do Senhor, o Deus bom, que nos premiou com um perdão. O perdão que nos deu uma nova vida no corpo. E essa matéria, ela vem, vamos dizer assim, limitada. Porque o espírito, ele tem faculdades que a ciência vem de pouco em pouco, né? Ela vem levantando o véu. O cientista, ele começa a tirar algumas camadas da sabedoria de Deus, que dá à humanidade terrestre aquilo que ela tem condições de administrar. O pensamento é energia. O pensamento, ele é, para a alma humana que está no nível da razão, a grande maioria, e o nível da razão da grande maioria de nós que habitamos a Terra, ela é um processo adquirido de muito tempo. Então, o pensamento, ele foi analisado pelos antigos profetas, foi anunciado pelo Senhor Jesus e, posteriormente ao Senhor Jesus, os seus mensageiros continuou falando sobre o pensamento. Eu separei alguns trechos aqui, eu vou ler e vou fazer algum comentário. Mas isso é a minha interpretação do que eu entendo no momento atual desse vídeo de hoje, no dia de hoje. Bom, eu quero que quem estiver vendo esse vídeo não pense que eu estou defendendo qualquer religião. Como disse no início do vídeo,
Eu acredito em Deus como sendo a causa. Eu vou usar algumas palavras que aprendi em cada casa, templo religioso do planeta, no caso do Brasil, e com aqueles mestres, e uma linguagem que eu aprendi também, abaixo de Jesus, que são mestres abaixo de Jesus, porque eu considero o Senhor Jesus como sendo o mestre dos mestres e o máximo representante divino de Deus na Terra. Porque somente através de Jesus nós temos uma imagem do que é o Pai, do que é Deus. Então, o primeiro texto que eu separei aqui é de Isaías 55:8. Isaías diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Bom, e tem outras informações que eu vou usar aqui, que eu não vou ler o texto original. Tem um ditado, eu não sei exatamente, mas eu vou falar e quem souber ele direitinho vai entender o que eu estou falando. É um pensamento que é um ditado popular que diz assim: diz-me com quem andas e direis quem tu és. E eu aprendi assim, eu vou usar termos, gente, porque eu posso dizer que eu sou espiritualista. Porque o que eu aprendi, ele me deixou com informações e uma educação de uma vida espiritual. Então, essa frase do mundo, que é um ditado do mundo, um outro mensageiro do Senhor, eu não lembro qual deles o foi, mas parece que foi um espírito que falou através de uma psicografia por um médium, eu não lembro quem foi. E o espírito dizia assim: diz-me o que pensas e direi com quem andas. O pensamento é uma energia. O universo, ele tem como material o éter divino. O pensamento, ele é uma onda eletromagnética e ela gravita de acordo com a potência de nossa mente. E aquilo que eu penso, ele proporciona a mim uma psicosfera psíquica em que haverá comigo, ao meu redor, seja eu ciente ou não disso, espíritos, pessoas que comungam na mesma linha desses pensamentos. Por isso, esse mensageiro disse: diz-me o que pensas e direi com quem andas. Eu gostaria de falar sobre esse tema porque o pensamento, ele é a base da nossa realidade. O que eu anelo nos meus pensamentos, o que eu nutro, o que eu cultivo, o que eu cativo nas minhas ideias, o que eu engendro, o que eu maquino, o que eu desenho, o que eu programo, é o pensamento. O pensamento, ele pode ser dito como sendo a base, o ponto geratriz. O sentimento,
ele é algo que nos diz dessa psicosfera emocional. Só que o pensamento, ele pode ser dito como sendo a válvula propulsora das emoções. Por exemplo, uma pessoa que guarda mágoas, rancor e desejo de vingança por determinada situação que aconteceu na sua vida, naquele dia, naquele momento, no passado, no presente, ou em alguma experiência próxima. Alguém o afrontou com palavras injuriosas. Ele ficou com raiva. Mas a raiva teve como efeito, a raiva é o efeito. Mas a causa para essa emoção foi a informação que sua mente recebeu da afronta, o pensamento. E o seu pensamento engendrou: eu vou me desforrar, esse ser humano não poderia ter dito isso sobre mim, aquela pessoa me desonrou, fez isso ou aquilo. O pensamento. Então o pensamento, ele é a causa, pode-se dizer, das emoções, na grande maioria das vezes, das nossas ações. Tudo é motivado pelo pensamento. E aí eu vou mais um texto. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Lembra, gente, quando o Senhor disse, o Senhor Jesus, a cada um segundo as suas obras. Colherás o que plantou. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é lei que Deus premia a alma humana do planeta Terra. O livre-arbítrio é a oportunidade que Deus nos dá de dirigir a nossa vida, de ser responsável por nossas escolhas. Mas muitas vezes as nossas escolhas, as nossas ideias, elas recebem a influência social que pode estar presente no meu meio familiar, no meu círculo de amizade, no meu ambiente de trabalho, na rua onde eu moro, na comunidade onde eu vivo. Então, o livre-arbítrio, ele é uma oportunidade que Deus nos dá de ser usufrutuário, de ser responsável pela direção que damos à nossa vida. Mas lá na frente também o Senhor disse, que nós colheremos o que plantamos. Nós seremos responsáveis por nossa semeadura. Nós também seremos responsáveis por aquilo que cativamos. Bom, eu vou fazer essa questão da análise das influências, como eu anunciei no início dessa reflexão, da família, do trabalho, da comunidade, que elas nos influenciam, porque nós aprendemos uns com os outros, nós nos inspiramos, seja na conduta positiva, seja na conduta negativa, com aquilo que anelamos para a nossa vida. Bom, quando o Pai, o Senhor, tem uma passagem de Mateus que diz assim, Mateus 5:8. Mateus diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Isso é uma consequência de um processo evolutivo, de um investimento que todos estamos em condições de exercer. Então, esse desenvolvimento dessa bem-aventurança que o Senhor Jesus anunciou e Mateus anotou em 5.8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ela faz alusão à evolução humana na Terra. O Senhor Jesus não anunciou para nós que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Essa verdade ao qual o Senhor Jesus falou é o verbo que ele foi mensageiro, único. Porque o Senhor Jesus não foi só o verbo, ele também foi a ação. E ele era o único que demonstrou os poderes de Deus do qual estava investido. Ele não fez as curas, ele não limpou corpos, ele não libertou almas, ele não libertou consciências, ele não deu poderes aos seus discípulos depois que ele voltou ao Pai de produzir algumas curas que somente ele produziu. Então, um dia, e esse dia, ele é um processo transitório de uma caminhada, de um investimento, em que se necessitam muitas vidas para se atingir esse momento de união definitiva com o Pai, a união com Deus. Por isso ele anunciou: eu vos trago boas novas. É chegado para vós o reino de Deus. Então, quando o Senhor Jesus esteve entre nós, em corpo carnal, era porque a humanidade terrestre, uma parte dessa humanidade, já estava em condições de receber o governador do planeta Terra, o Senhor dos espíritos, dos homens, da Terra, o representante máximo de Deus no planeta, o juiz justo. E é verdade, até hoje nós não temos tantos que têm informações sobre a sua vida, mas não têm interesse sobre o seu evangelho. Ele compreendeu isso. Ele falou sobre isso. Na parábola sobre o semeador, que ele dizia, ele era o semeador, né? Ele não falou que a semente caiu entre os pedregulhos, entre os espinhos, entre a terra que não estava tão adubada, um pouco rasa, e algumas delas caíram na boa terra, na terra fértil, e esta rendeu frutos. Bom, essa parábola do Senhor, esse ensino do Senhor, fala da condição de cada alma humana. Fala do que cada um pode acolher em cada degrau que ocupa da escala evolutiva. Então, o Senhor compreende cada um. Não é de um dia para o outro que esse processo da pureza de coração se concluirá. Tudo é um processo evolutivo. Tudo é uma escala em que a gente percorre a cada período um degrau. Caminhamos por diferentes estradas. Percorremos destinos
temos todos o mesmo começo e teremos todos o mesmo fim. O começo de todos nós, podemos dizer como sendo de amônodas espirituais, o princípio, quando Deus criou o espírito humano. O fim é a pureza de coração, que é quando o espírito humano, o ser humano, se une em definitivo com o Pai. E aí nós seremos, como o Senhor Jesus muito mesmo falou, eu e o Pai somos um, porque a obra que eu faço não é minha, senão do Pai que me enviou. Então, esse dia, ele será o resultado de um longo processo de investimento, de uma caminhada, de uma trajetória, de um percorrer, onde há quedas, tropeços, soerguimento. Isso tudo faz parte do processo evolutivo da escola Terra, que um espírito uma vez disse: a Terra é ao mesmo tempo um hospital, uma penitenciária e uma escola. Todos que estamos aqui somos aprendizes. Lembra, gente, tem uma passagem que o Senhor Jesus diz que João Batista, que iniciou os caminhos da vinda do Senhor, disse que ele era o anjo que vinha preparar os caminhos. Mas preste atenção, ele disse que o menor no reino dos céus ainda é maior que João Batista. E João Batista era um verdadeiro discípulo do Senhor, profeta do Senhor. E ele pregava o arrependimento, buscava suscitar naquelas almas, naquelas pessoas, uma mentalidade de uma vida com Deus, porque estava próximo o dia da vinda do Senhor. Que os profetas, ele, João Batista e os anteriores, anunciaram nos livros sagrados. E que depois de Jesus, outros mensageiros deram continuidade. E virão outros sempre. E eu tomei como tema de hoje o pensamento, porque o pensamento, ele é a causa de tudo. É a geratriz de toda ação nossa. Então, quando eu tenho pensamentos onde eu viso o presente apenas, o horizonte, onde não há um ângulo que aponte na direção do Pai, do Senhor Jesus, isso pode ser um tesouro, vamos dizer assim, perecível, que a traça e a ferrugem vão corroer. Porque o Senhor disse, eu vou tocar numa passagem dele aqui, Mateus 5:28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Bom, isso aqui é uma passagem, mas a ideia presente nesse ensino do Senhor Jesus, ela não está circunscrita apenas nessa informação. Ela é passiva de ser associada a toda ideia humana. O pensamento. Quando o meu pensamento engendra o mal, quando o meu pensamento engendra a cobiça do que não me pertence, do que não me é de direito, o pensamento, quando ele maquina a destruição do meu semelhante, o suborno, apropriar-se do que não é meu, seja em qualquer posição social em que eu me encontre, seja em qualquer nível de poder econômico aquisitivo, material, não importa em que posição, em que ambiente, em que lugar eu esteja, a alma é a mesma. O pensamento, ele me diz que direção estou tomando, que destino estou
programando para mim, e já vivo desde agora, o pensamento. O pensamento é tudo. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que eu nutro, os meus anseios sentimentais, emocionais, eles falam desse tesouro. E se eu busco algo temporal, transitório, o que eu espero colher lá na frente? Por isso o Senhor Jesus disse: então, esse tesouro, que é onde está o meu coração, o nosso coração, né? O Senhor disse que era bom que nós buscássemos tesouros eternos, tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Gente, esse tesouro dos céus é tudo aquilo que permanece em mim. O que permanece em nós não são outras coisas senão a inteligência, as emoções. Mas a inteligência e as emoções, os sentimentos, isso é a minha pessoa, é o que eu sou. Então, todos nós temos lacunas a preencher nessa longa caminhada do processo evolutivo. Existem pensamentos em mim que são muito positivos, nobres. Existem sentimentos em nós. Quando eu falo em mim, eu não estou falando da minha pessoa, todos nós. Esses sentimentos, essas emoções, elas são boas. Existem pensamentos e sentimentos em cada um de nós que eles são nobres, são bons. E isso é o nosso tesouro. Mas também existem lacunas a serem preenchidas, emocionais e psíquicas. Porque alguns dos nossos pensamentos são mundanos, são perecíveis. Quando eu guardo mágoas, ressentimentos, isso é algo que nos prejudica. Quando eu tenho pensamentos de vingança, cobiça, essas coisas todas que são transitórias na nossa vida, um dia nós nos libertaremos de tudo isso. Basta o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo de uma vida nova. A cada manhã que nós acordamos, nós podemos render graças ao Senhor, porque nós temos no livro dessa vida que nós estamos vivendo, uma página em branco onde eu vou anotar o meu dia. O momento que eu acordo até a hora que eu vou descansar o corpo físico, eu estou anotando o que eu estou fazendo do meu tempo, dos recursos que estão ao meu alcance, do que eu posso fazer com os instrumentos que Deus me concede para que eu seja usufrutuário desses recursos. Quando nós desejamos uma vida, com o Senhor, nós precisamos de pouco em pouco fazer uma transição também. É como uma imagem, uma tela unicolor em que há uma camada de uma tonalidade e ao percorrer as extremidades dessa camada há um processo de mudança, há um processo de transição. Esse processo é a vida humana. Eu faço um pouco nessa vida, no passado posso ter feito um pouco, e lá na outra eu também vou fazer mais. Eu tenho sempre livre-arbítrio. Então, quando o Senhor diz assim, em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. No planeta Terra, quem é a alma? Quem é o ser humano que não passa por dificuldades?
Todos, sem exceção, passamos por dificuldade. A pessoa carente que tem falta do necessário, o rico que está preenchido de todas as coisas materiais, não tem carência material. Mas será que o coração dele pode ter ganho o mundo, mas será que o coração dele ganhou a alma, ganhou a vida eterna? Porque depois que ele passa dessa vida para outra, será que o coração tem coisas do eterno, em que a traça e a ferrugem não vão corroer? Isso cabe ao juízo de cada um. Temos informações de tantas pessoas. Todos estamos aqui. Mas o sofrimento, ele é nossa escolha. Ele é nossa escolha. Depende de nós. Porque quando o Senhor disse assim, não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, mas o que sai da boca do homem. Quando eu guardo mágoa, rancor, eu vou frisar apenas algumas condutas nossas humanas. Alguns comportamentos nossos. Quando os meus pensamentos têm pensamentos do mundano, isso é o meu sofrimento. Porque eu sou o responsável por esses anelos, por guardar emoções e sentimentos perecíveis, por guardar pensamentos e nutrir pensamentos perecíveis. Quando o mundo ao meu redor me maltrata, seja na pessoa da minha família, da minha comunidade, do meu trabalho, me causa sofrimentos, eu posso dar direção a isso. Eu tenho livre-arbítrio de fazer com essa experiência uma lição aprendizado positiva ou uma lição aprendizado negativa. A lição aprendizado positiva é quando eu uso desses recursos, eu vou falar apenas uma informação. E eu guardo fé. Fé que isso é transitório e isso vai passar. Faz parte das coisas do mundo. É uma escola, a dor, o sofrimento, as experiências desafiadoras fazem parte da poda de todos nós. Eu posso decidir o que faço com isso. Se eu vou acolher e vou permitir interromper a minha marcha, depende de mim. Depende de nós. Então, depois, quando o Senhor diz assim, Mateus 15:18, mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. Porque do coração, 15:19, Mateus, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Bom, isso é tudo o que nós podemos fazer do pensamento, né? E depois eu separei aqui mais 2 textos. Eu vou iniciar com um, que é um pensamento do espírito Joana de Ângeles, de um dos seus livros, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Diz assim, tudo começa no pensamento. Toda vez que um pensamento for perturbador, substitua por outro que seja positivo. Então tudo depende de nós. Tudo depende de nós. O pensamento é a causa de toda conduta emocional e comportamental. Depois, no outro texto, ela diz assim, controle do pensamento. Não dê os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares.
Preenche todas as brechas com ideias de edificação, de ação no bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes, que se corporificam com o alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Joana de Ângeles. E para encerrar o comentário desse vídeo, tem uma mensagem que ela diz assim, que é, mais uma vez, de Joana de Ângeles. O livro é Vida Feliz, com psicografia de Valdo Franco. Eu vou ler os trechos. A criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados, doentios. Como resultado, conclui-se que o espírito e não o corpo é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos que elaboro e a que se entrega. Por exemplo, aquele ditado que diz: a carne é fraca. Não. A carne é como uma mesa. Quem pensa é o espírito. Este mouse aqui é matéria. O corpo físico é matéria. Mas quem escuta, quem enxerga, quem pensa é o espírito. É o que ela fala no texto. O pensamento é força. O pensamento são os fenômenos cognitivos que procedem do ser real, o espírito. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Toda manhã, quando acordamos, temos uma oportunidade de escrever uma página nova. Eu posso pensar o que eu vou fazer do meu dia, como eu vou me relacionar com as pessoas da minha família, da minha rua, da minha comunidade, do meu trabalho. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o início do nosso comentário. O teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas, as modeladoras da tua vida. Eu sou o que penso. Mesmo, muitas das vezes, eu não divulgando o que eu guardo na intimidade dos meus pensamentos, mas que para Deus é como um livro aberto que não se pode esconder. Pensamento e vida, pois, são termos de equação existencial do ser humano. Bom, gente, muita coisa se pode falar sobre o pensamento. E eu não estou defendendo nenhuma verdade absoluta. Eu tentei fazer comentários e reflexões de alguns profetas, das palavras do nosso Senhor Jesus e de alguns continuadores da sua mensagem nas várias linhas de segmentos religiosos. E a religião é muito fundamental para todos nós. Existem pessoas que não são de religião e nem têm fé em Deus, ou em Jesus, ou no sagrado, no divino, ou que têm um passado, ou que terão um futuro. Mas tem pessoas nessa experiência que são pessoas de bem. Mesmo que elas ignorem que esse bem é um princípio de uma fé, que para elas não tem rótulo, mas é uma maneira de viver. Por isso o Senhor Jesus, ele não exclui nenhum ser humano. A sua mensagem não rotulou nenhuma religião. Ele trouxe uma mensagem de vida eterna, uma mensagem para toda a humanidade, para que aqueles que tomassem conhecimento da sua mensagem e tivessem com o coração preparado
E isso não foi só naquele momento em que ele esteve conosco em corpo humano, mas antes dele, com ele e depois dele, a sua mensagem continua e continuará sempre, como sendo o condutor do planeta Terra, como sendo o mensageiro perfeito do Pai, ao qual a humanidade foi preparada para também receber desse mensageiro divino a paz de espírito, beber da água que se torna em nós fonte de vida eterna, e nós não teremos mais que ser mendigos espirituais. A religião é muito louvável, mas não esqueçamos que a religião ela é uma criação que pode até ter iniciado nos planos espirituais, mas na Terra ela é administrada pelos seres humanos, que somos todos nós imperfeitos, em aprendizado e evolução. Então, que busquemos cuidar dos nossos pensamentos, que façamos um juízo justo sobre o sentido da vida, que façamos escolhas que possam nos proporcionar tesouros de vida eterna, onde a traça e a ferrugem não vão corroer. Muito obrigado. Que Deus esteja em nosso coração. Que Jesus seja a nossa bússola, o nosso destino. Que assim seja.